Convido os amados a abrir as suas Bíblias em Apocalipse 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Apocalipse capítulo 3. Que nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-os e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e se não conhecerás de modo algum o que há a hora em que virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Instante, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e graça para que possamos entender a sua palavra, para que possamos também transmitir segundo a sua vontade. Deus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos na tua casa, por estarmos reunidos como um povo a qual o Senhor quer bem, um povo a qual o Senhor escolheu. Nessa noite, vai falar o nosso coração, usando como instrumento nas tuas mãos, para que possamos transmitir a tua palavra, que possamos entender, que possamos ouvir e fazer segundo a tua vontade. A oração que fazemos confiado no nome de Jesus. Amém. Amados, nos pesa uma grande responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. E quando o pastor mandou um e-mail para mim, colocando lá a escala, aí na hora que eu abri o e-mail que li, pastor, aí assusta um pouco, a gente fica um pouco temeroso, mas a gente começa a orar, começa a colocar na mão do Senhor. E vamos falar tão somente daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque nós temos orado, temos buscado isso, e o Senhor usa o seu servo da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Portanto, nós temos que ter a sinceridade, que vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, através de oração, através da leitura da sua palavra, de pesquisar na sua palavra. Tem sido dia de pesquisa, de luta, de buscar o Senhor, de meditando a cada dia para podermos entender a palavra, para poder entender aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, para o seu povo. Como o pastor acabou de falar, de mencionar, muitas das vezes encontramos pessoas, as pessoas falam assim: a igreja vai mal. Mas como é que está a sua igreja? A igreja vai mal, falta isso, falta aquilo, está assim ou está assado. E algumas vezes eu falo para algumas pessoas: mas você é a igreja. A igreja não é a 4 paredes, mas eu sou a igreja do Senhor. Então, se eu falo que a igreja está mal, estou dizendo: eu estou mal, eu estou ruim, eu não estou buscando ao Senhor, e portanto, por isso, eu olho e vejo que a igreja está mal. Mas por quê? Porque eu não tenho me colocado no meu lugar de servo, e não tenho falado: Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Portanto, essas cartas à igreja de Laodiceia, à igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Éfeso, ela conta um pouquinho da minha e da sua história. O Senhor usou o seu servo João no passado para alertar aquela igreja, mas também ela usa para despertar o seu povo hoje. Eu creio que quando meditamos nessas cartas, quando lemos essa palavra do Senhor, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos um pouco dessas igrejas. Como é que eu estou? Como é que está na minha vida? Como é que eu devo agir como servo do Senhor? Como é que eu tenho sido usado pelo Senhor? Como é que está a minha vida e o que é que eu devo fazer? O que é que para mudar essa realidade? E hoje nós vivemos na igreja brasileira coisas que aconteceram no passado, está acontecendo hoje todos os dias, no nosso dia a dia. Quando nós paramos e observamos, nós vemos igrejas mortas, nós vemos igrejas mornas, igrejas frias, igrejas que não se importam com cumprir
a palavra do Senhor, como cumprir a sua vontade. Mas nós vamos trazer um pouquinho, uma curiosidade, alguma coisa sobre a cidade de Sardes. Demos uma pesquisada, pesquisei um pouquinho com relação a essa cidade, àquela igreja que ali foi localizada onde, creio eu que através do trabalho do apóstolo Paulo, esses dias estive lendo o livro de Atos por inteiro e começando a pesquisar e olhar um pouco, como se deu, como foi que o apóstolo Paulo, a palavra chegou até a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. Isso começa a partir do capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo sai da sua primeira viagem missionária, e aí ele sai pela Ásia, pelaquela região ali, pregando a sua palavra, e mais ou menos no capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 10 do capítulo 19, ali encontramos que Paulo, ele monta ali uma escola, a escola de Tirano chamada, diz o texto, o versículo 10, que ele pregou por naquela região da Ásia Menor inteira. Então não há um registro específico de data ou época em que ele pregou, mas temos que foi naquela época, onde ele passou por 2 anos ali ensinando aquela região na Ásia Menor. Então eu creio que foi naquela época em que Paulo transmitiu a sua palavra a essas igrejas, e ali nasceram igrejas fortes. E diz o texto que Paulo realizava muitos milagres, que muitas pessoas, através dos milagres que o apóstolo Paulo fazia, vieram a crer no Senhor, e outros não, mas aqueles que creram no Senhor, e aqueles que acreditaram, que de fato viveram aquele evangelho, cresceram, mas outros vieram a sucumbir, vieram a cair na fé, não tiveram uma fé avante, mas uma fé vacilante. A cidade de Sardes foi fundada em cerca de o ano 700 a.C., situada a 500 metros acima do nível do mar, uma verdadeira fortaleza, próspera e afamada pela confecção de lã. Vivia nas lembranças do glorioso passado. Ártemis era sua padroeira, orgulhosa pelos tesouros e riquezas de seus monarcas. Como Gessé pregou domingo passado, e ele falou a respeito da cultura grega, dos deuses gregos, que ali naquela cidade existia. Sardes também era a mesma coisa, ele tinha aquela cultura enraizada, então cada um tinha seus deuses, como também nós temos hoje no nosso país, no mundo hoje, todas as pessoas, toda a cidade tem um padroeiro, uma padroeira, um deus, uma deusa. Então essa era comum, isso já desde os tempos antigos. Ela perdeu a guerra idólatra para Esmirna, não construiu o templo ao imperador Tibério, foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. Ficou famosa pela imoralidade e decadência. Então essa era a cidade no qual Paulo encontrou, e Paulo pregou a palavra. Alguns aceitaram, mas por uma fé vacilante vieram a sucumbir, vieram a cair na fé. A igreja de Sardes foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, o texto que eu já citei de Atos 19, versículo 10, um grupo oriundo de várias etnias, e que se irmanaram, mas a igreja morria e não percebia. Vivia de aparência e do passado. Sua liturgia era bem ritmada a marcha fúnebre. Não era mais o sal da terra, a luz do mundo. Tinha nome de igreja, mas estava morta. Tinha desempenho, obras, mas não integridade e dignidade. Um CTI com alguns internados à beira da morte espiritual. Não era perigosa, tampouco desejável na cidade. Essas são algumas particularidades da cidade, da igreja de Sardes, que assim encontramos naquela época em que o apóstolo João escreveu a carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesma, dizendo ser uma igreja viva, enquanto aos olhos de Cristo já estava morta. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, quando na verdade era pobre e miserável. O pior doente é aquele que não tem consciência de sua enfermidade. Uma igreja nunca está tão à beira da morte, quando se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes. Então assim era a igreja de Sardes.
uma igreja que se gloriava no passado, se gloriava nas riquezas existentes naquela cidade. Mas, no entanto, era uma igreja morta. Portanto, queremos, nessa noite, meditar nas demonstrações do Senhor para a sua igreja. As demonstrações que foram aquelas naquela data e também hoje também o Senhor continua a demonstrar a sua igreja, a exortar o seu povo, a mostrar o caminho que o seu povo deve trilhar, a mostrar a cada dia que devemos nos voltar para o Senhor. E se você olhar um pouquinho, vamos iniciar no versículo 3, logo no início do versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te. Essa é a mensagem que o Senhor, através do apóstolo João, trouxe àquela igreja, e que também traz a nós hoje. Lembra-te do que tens recebido. Mas se formos olhar um pouco, se formos puxar a memória, o que é que nós temos recebido do Senhor? O que é que nós temos ouvido do Senhor? E o que temos feito do Senhor? Se formos olhar um pouco da nossa conversão, se formos meditar um pouco, eu gosto muito do capítulo 15 do livro do Evangelho de João, em especial no versículo 16 do capítulo 15, nos diz o seguinte: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos por causa de pecados, mas Deus olhou para nós com seu olhar de misericórdia e de graça nos deu a salvação. Agora a vida não para por aí. Na igreja, primeiro ao passo do Senhor, que Ele nos olhou, nos enxergou e nos chamou, e nos amou, e nos escolheu. Aí agora entra outro processo da igreja, outro processo que agora cabe a mim e a você, que é o passo da santificação. Na santificação tem que dar frutos. Esse mesmo capítulo de João, ele prossegue falando que que Deus é o ramo maior e que nós somos podados, cuidados pelo Senhor, para que possamos dar frutos. E que todo ramo ligado a Ele dá fruto, e aquele que não dá fruto, Ele corta e é lançado fora, é lançado no fogo. Portanto, olhando para a igreja de Sardes, a igreja de Sardes não deu frutos, não frutificou, não buscou no Senhor. Portanto, foi lançado fora. Foram muitos os que foram lançados fora. E olhando para nós mesmos, para mim e para a sua vida, temos frutificados? Quais são os meus frutos e os seus frutos? O que temos feito neste mundo? Qual a missão e qual a razão da nossa existência? Mas nesses dias, como eu acabei de falar, foram dias que comecei a pesquisar muito e olhar a vida de Paulo, e comecei de fato a enxergar o livro de Atos de outra forma. Quando passamos a meditar e olhar: Senhor, mostra-me, transforma a minha vida, e olhar o que Paulo fez nessas cidades, nessas aldeias, dia após dia, ano após ano, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, sendo apedrejado, saindo corrido de uma cidade, indo para outra, os irmãos levando para outra cidade, porque para não ser apedrejado, para não ser morto. Eu digo: meu Deus, que amor é esse, que paixão é essa por almas, por vidas? Isso me envergonha quando eu olho, quando medito nesse texto e vejo o que o apóstolo Paulo fez por amor. Um homem que foi escolhido, e como a mim e a você. Um homem que perseguia e matava a igreja. Mas quando ele teve um encontro real com o Senhor, mudou a sua vida totalmente. Aí Paulo volta para Jerusalém, e lá Paulo é preso. Eu não me lembro direito aqui agora qual o capítulo, nem o texto. Aí teve um momento em que o Senhor, quando ele estava preso, o Senhor falou assim: fica calmo e tranquilo, porque você vai se apresentar perante César. Preso.
E aí começa outra luta, e eles querem matar a Paulo, e o sobrinho de Paulo vai lá e ouve aquela conversa, e ele vai lá e fala: Paulo, vai acontecer isso ou aquilo. Daqui a pouco eles tiram Paulo para outra cidade, e Paulo prega para reis. Acho interessante quando ele está falando, expondo-se para o rei Agripa, ele fala: por pouco não me persuades a ser cristão. Aí Paulo: quisera Deus que isso acontecesse. E aí eles partem para Roma, e naquela viagem caminho a Roma, acontece um naufrágio, e ele chega numa ilha chamada, se não me engano, a ilha de Malta. E ali tem aquelas pessoas da ilha, e um escorpião morde Paulo, e eles falam: aquele homem escapou do mar, mas ele vai morrer. Daqui a pouco Paulo não morre. Aí Paulo já vira como se fosse um Deus para eles. E aí Paulo cura muitos enfermos naquela ilha. E aí diz que o chefe daquela ilha leva Paulo e o povo para sua casa. Que evangelho que transforma bárbaro em servos. Que vida com Deus. Isso me impressiona. Eu fico impressionado com o testemunho de vida de Paulo. Não só de Paulo, mas daqueles servos, daqueles que aprenderam com ele. Portanto, que o Senhor, e se olhar para a minha vida e para a sua vida, o que é que você tem de falar, de dizer, lembrar o que é que o Senhor tem feito por você, os livramentos que são todos os dias, as bênçãos recebidas. Agora há pouco acabamos de entoar um cântico, e eu fiquei a meditar um pouco, e parei, e quando cantávamos: entrego tudo a Ti. Será isso verdade? Será que temos entregado mesmo ao Senhor? Entrego tudo a Ti. O Senhor tem entregado, o Senhor entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E como igreja do Senhor, devemos olhar para isso e lembrar os feitos do Senhor. Temos que ouvir, e temos ouvido bastante, temos ouvido muito dos feitos do Senhor, das suas maravilhas para com as nossas vidas. Portanto, temos que trazer, temos que lembrar todos os dias do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Temos que lembrar dos livramentos todos os dias que o Senhor tem nos livrado a cada momento. Mas em segundo lugar, esse próprio versículo 3 nos fala: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda. Nós temos que guardar. Temos que guardar aquilo que é importante, aquilo que o Senhor traz para nós. O Salmo 119, 11 nos fala: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A igreja de Sardes não guardou. A igreja de Sardes não fez caso disso. Não guardou a palavra do Senhor no seu coração. E portanto se afastaram do Senhor, pecaram contra o Senhor. E a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é que possamos guardar nosso coração a sua palavra, para não pecar contra o Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Temos guardado a fé? O que é que temos feito como igreja do Senhor? O que é que temos guardado no nosso coração? O que é que tenho guardado no meu coração? O que é que tenho guardado na minha mente? A igreja de Sardes não observou esses preceitos do Senhor, portanto caiu, portanto pecou. Mas eu e você, nós temos a oportunidade, nesta noite, de fazer um concerto com o Senhor, olhar para nós mesmos, sermos sinceros com nós mesmos, falar assim: Senhor, eu preciso guardar no meu coração a Tua palavra, eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença. O apóstolo Paulo ainda, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14, nos fala assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nós, em quem temos crido? Em quem eu tenho crido? Será que eu estou certo que Ele é poderoso para guardar
o meu depósito até aquele dia, até o dia final. A igreja de Sardes não guardou. A igreja de Sardes abandonou a fé. Amados, e para vivermos essa vida íntegra com o Senhor, precisamos orar mais. Precisamos ler a Bíblia mais. A igreja de Sardes, uma igreja que vivia do passado glorioso da cidade, confiaram nas riquezas, nas fortalezas e vacilou. Grandes reis do passado caíram também no momento de glória. Assim também conosco, nós também somos dessa forma. Quando a coisa está mal, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas quando a coisa melhora, aí esquecemos um pouco de Deus e passamos a estufar o peito e acharmos que somos o bacana, que somos os melhorzinhos, bambambam. E aí Deus mostra que não é dessa forma e vem a queda. Muitos têm a alegria de se voltar para o Senhor, se prostrar, confessar, suplicar, pedir misericórdia. Outros não. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas que abandonou a fé, que não estão no nosso meio? Por quê? Porque não orou mais, porque não leu mais, não buscou do Senhor, não guardou o seu coração das coisas do mundo. E assim passamos a viver essa vida. Estamos bem hoje, amanhã não. Uma vida inconstante, uma vida sem entrega real ao Senhor. Portanto, precisamos de fato confiar no Senhor e guardar no nosso coração a sua palavra para não pecar contra o Senhor. Em terceiro lugar, a igreja que não quer ser morta, é uma igreja que se arrepende, que busca o arrependimento. Esse mesmo versículo 3, ele diz: arrepende por quanto, se não vigiares, virei como ladrão. Arrepende-te. Conheço as tuas obras. Arrepende-te. Arrependimento é o que precisamos a cada dia. Precisamos olhar para nós mesmos, reconhecer quem nós somos. Não somos nada. Mas uma igreja autossuficiente, que se acha que não precisa de arrependimento, que não precisa do Senhor, ela vem à queda, ela cai. E grande é a sua ruína. A mesma coisa é com nós. Quando nós nos sentimos autossuficientes, que estamos os bons, que somos bacana, quando olhamos para nós mesmos, quando fazemos uma autoanálise, vemos que não somos nada. E o que Deus falou para essa igreja: conheço as tuas obras, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do Senhor. Isso é o que o anjo escreveu à igreja de Sardes: não tenho achado íntegra as tuas obras. Hoje nós vivemos numa era em que estamos perdendo a identidade. Perder a identidade é perder a vida e a missão. Somos um povo perdendo a identidade, daqueles que têm a palavra de salvação, aqueles que devem viver diferente, mas temos vivido da mesma forma. Essa semana, conversando com um amigo meu, aí ele começou a me contar uma experiência que eu achei um absurdo o que ele está fazendo. Talvez o ato, se não fosse da visão que ele está participando, seria louvável. Ele me falou: Givan, eu estou passando por um momento de provação. Eu estou fazendo os 40 dias de Jesus de oração e jejum. Ele me falou que não estava assistindo os jogos da Copa, né, que seria o seu sacrifício, mas estava dormindo fora de casa, no quintal, mas tão somente em busca de prosperidade. Eu olhei para ele assim, fiquei quieto. Não vou dizer o nome da igreja, mas vocês, se falar qualquer mais alguma coisa com relação a uma reunião com o número de pessoas que existem, vão saber qual é a igreja.
Meu querido, se você deve sim orar, você deve buscar o Senhor com propósitos específicos, está com dificuldade, com trabalho, ora, jejuma, faz o que for, mas não é de dinheiro ou prosperidade. Jesus não morreu na cruz por isso. Ele até dá ao seu povo, mas esse não é o alvo. O camarada está orando 40 dias, jejuando, orando, dormindo fora de casa, no quintal, intercedendo, mas estão somente para quê? Para ganhar dinheiro. E Deus vai mudar a minha vida. Se não mudar, falei para Deus, se não mudar, para mim chega. Assim ele me falou. Eu digo, meu Deus, que loucura, que evangelho é esse? Esse é o evangelho que temos vivido hoje no nosso país. O evangelho de que se Deus, eu que já termino, Deus tem que me dar e tem que ser assim e acabou. Vou até jejuar, orar. Que é isso? Que igreja é essa? Uma igreja sem visão, sem missão, perdeu a visão de evangelho, perdeu a visão de reino de Deus. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, sinceramente, você precisa olhar a palavra e buscar de fato a palavra, porque você está buscando não tem nada a ver com o Cristo da cruz, não tem nada a ver de evangelho cristocêntrico, é o homem que é o centro. E quando o homem vive em busca dessas coisas, quando vivemos em busca dessas coisas, desses prazeres, nós estamos pedindo mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar pelos vossos próprios prazeres. Que possamos compreender esse evangelho de Cristo, esse evangelho que precisamos de arrependimento, de arrepender-se e confessar ao Senhor, de buscar a sua presença. E nessa noite é que possamos olhar para nós mesmos e confessar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, ensina-me a guardar a tua palavra, buscar arrependimento do Senhor. Conclusão, já concluindo, irmãos, quero dizer o seguinte: está morto e não saber, parece uma incoerência, era porém a realidade de Sardes, é certamente a situação odierna de muitas igrejas. Todavia, o mesmo Jesus que quis avivar a igreja de Sardes, ainda hoje quer avivar a sua igreja. E nessa noite, Jesus quer avivar a minha vida e a sua vida, quer avivar a sua igreja, que possamos ter o nosso coração e mente aberta para falar: Senhor, aviva a tua obra em mim, aviva e usa-me como igreja do Senhor. Deus coloque o nosso coração na sua palavra, que possamos de fato compreender e viver segundo o seu evangelho. Deus nos abençoe.